Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon. No vídeo de hoje eu vou lhe ensinar uma das métricas muito importantes para você estar operando aí no mercado financeiro. Se você gosta de fazer análise técnica ou análise fundamentalista, né, você precisa conhecer aí as bandas de Bollinger. Essa é uma métrica bastante utilizada, né, porque ela fornece uma indicação tanto para a compra como para a venda, né. No vídeo de hoje eu vou lhe dar uma noção geral dessa métrica e também vou lhe ensinar a você implementar essa métrica em Python, né? Para você criar aí seus plots usando o Python e tá ajudando aí na sua tomada de decisão em investir ou não em determinado ativo, em uma determinada ação. Aqui pessoal, eu preparei esse notebook, né, que eu vou passar aqui com vocês. Primeiramente eu vou falar um pouco das bandas de Bollinger. O que seria essas bandas, né? Não sei se vocês já viram, se você investe no mercado financeiro, né? Alguns gráficos desse tipo, né? Onde eu tenho umas certas bordas aqui e a gente consegue definir umas certas bordas para a gente estar comprando ou vendendo um ativo, né? Essas bordas aqui, pessoal, são o que a gente chama de bandas de Bollinger. Esse nome ele tem justamente porque isso é desenvolvido por John Bollinger. A criação dessa métrica aqui das bandas de Bollinger foi lá no final dos anos 80, né? E ela se tornou uma ferramenta muito popular pelos traders, né? Quem faz day trade, quem faz swing trade e as pessoas que fazem análise técnica, né? A análise técnica é aquela análise que a gente faz baseada no preço do ativo, né? Eu não analiso os fundamentos da empresa, eu analiso o preço da empresa e o que é que o mercado está pagando, né? O comportamento dessa ação. Como é que funciona as bandas de Bollinger? A gente tem aqui uma média móvel, né, em relação aos meus dados, e as ações normalmente ele tem esse comportamento, né? A ação sobe, a ação desce, é corrigido pelo mercado e fica nesse sobe e desce, né? E a gente pode definir algumas limites superior, limites inferior, né? O Bollinger inventou essa questão aqui, que a gente define um certo limite, né? Fazendo alguns cálculos que eu vou ensinar aqui para vocês. E baseado nessa borda, né, eu posso fazer algumas questões, né? Se minha ação atingiu aqui uma banda superior e a ação está caindo, né? Ou seja, ela vem em queda aqui na banda superior, o que é que eu posso fazer? Eu posso encerrar essa operação, né? Ou seja, vender meu ativo. Se a banda aqui ele bater nessa borda inferior aqui, né? A ação estava em queda, bateu na borda, mas começou a subir. Se ela tocou aqui na borda e começou a subir, eu posso fazer uma compra, né? Então, através dessas bandas aí de Bollinger, eu consigo operar no mercado financeiro, né? Esse é um indicador muito interessante, muito forte. Na prática, você pode usar ele para tomar melhores decisões de mercado financeiro e pode usar ele como complemento, né? Você pode fazer uma análise fundamentalista e visualizar essas bandas, né? Quando tocar uma certa banda, você pode decidir comprar um ativo com mais certeza, né? Ou então aumentar mais a posição se ela tocar nessa banda, né? Enfim, quem faz análise técnica, né, costuma utilizar alguns indicadores. Esse aqui é um dos indicadores que eu recomendo para vocês. Agora eu vou mostrar aqui como a gente faz isso em Python, né? A gente vai puxar aqui alguns dados do mercado financeiro. Vamos usar aqui as bibliotecas tradicionais, Pandas, NumPy, o Plotly, Yahoo Finance e o Matplotlib, né? Eu vou importar as bibliotecas. Se você não tem, você pode importar cada uma das bibliotecas, né? Eu vou trabalhar aqui, pessoal, com a ação da Petrobras, certo? Mas você pode fazer essas métricas para qualquer ação aí, para mais de uma ação, né? Você pode implementar isso aqui junto comigo com o notebook, é isso que eu recomendo para vocês aprenderem também a ideia, né? Botar a mão na massa e tá fazendo essas questões, né? Você tem alguns ativos na sua carteira? Coloca nos seus ativos, analisa essas bordas, se fazem sentido para o teu ativo aí ideal, né? As bandas também podem ser utilizadas para mini índice ou qualquer tipo de série temporal aí do mercado financeiro, certo? Você pode fazer uma análise, botar essas bandas e fazer uma simulação, né? O que é que acontecia se eu sempre comprasse quando atingiu a borda e o que é que poderia acontecer se eu sempre vendesse quando batesse na borda de baixo, né? Esses tipos de análise é muito interessante, né? Então vou coletar dados aqui da Petrobras, usando o Yahoo Finance, né? Se você não sabe coletar dados aqui, eu tenho vídeo falando aqui no canal, né? Recomendo você assistir essa série de vídeos que eu estou gravando aí, se você tem interesse. Então aqui você pode fazer o seguinte, ó, pegar o Yahoo Finance, pegar o ticker de 2020 até o final de 2020. Então vou pegar um ano aí da Petrobras para a gente analisar essas bandas de Bollinger, beleza? Então puxei aqui os dados, pessoal. A gente tem normalmente essa série, né? A gente tem o dado 2020 aqui do início do mês até o final do mês aqui.
E a gente tem o valor de abertura, a mais alta, a mais baixa, o fechamento ajustado e o volume de negociações. Nixon, como é que faz para calcular essas bandas de Bollinger, né? Eu já vi alguns gráficos na internet como a gente faz isso, né? Para calcular essas bandas de Bollinger, a gente vai usar o preço de fechamento ajustado, certo? Eu criei essa função, mas eu vou explicar o passo a passo aqui para você estar criando, certo? Primeiramente, a gente vai fazer é calcular o desvio padrão de uma determinada média móvel, né? Então, se você não sabe calcular uma média móvel usando aqui o Python, a gente pode fazer assim, ó. Se eu pegar meu data frame, a minha series lá, no caso, o preço de fechamento, eu posso calcular uma média móvel usando o método Boolean. E esse método ele recebe um período, né? Eu quero uma média móvel de 10. Então, ele vai calcular aqui uma média móvel de 10 para mim. Aí eu posso fazer algumas questões em relação a essas médias móveis, né? Eu quero pegar a média móvel ou a média. A gente consegue fazer esses tipos de análise, né? Eu fazer uma média móvel pela média aqui. Então eu vou agrupar meu dado usando o ruling de 10 e estou calculando uma média móvel, né? Então eu vou pegar 10 e o próximo dado vai ser 11. Depois eu vou pegar uma janela de tempo deslizante de 10 períodos, né? Também eu tenho aula explicando como é que você usa o método ruling de forma mais fácil aí. Você também pode, depois desse vídeo, dar uma olhada no canal. Mas aqui no caso eu posso criar uma média móvel, né? E o Bollinger ele define alguns critérios para a gente fazer isso. Primeiro, ele determina que a média móvel é de 20 períodos. Então a gente vai utilizar uma média móvel de 20 períodos para a gente estar construindo essa borda aí. E a gente tem um fator do desvio padrão, né? Que é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu pego o desvio padrão e eu agrupo os dados e no lugar de pegar a média, eu pego o desvio padrão. Assim, pessoal, se eu pegar o ruling 20 e passar o min, eu estou pegando a média dos meus dados. Se eu passar STD, eu pego o desvio padrão. Então eu consigo pegar o desvio padrão nos meus dados. A gente vai usar essas duas questões para a gente estar calculando essa borda. Então aqui eu pego meus data frame, né? Vai receber um data frame que eu chamo de dados, vai receber um período e vai receber um fator de desvio padrão. O Bollinger ele define esses critérios, usar uma média móvel de 20 períodos e usar um desvio padrão de 2. Né? Se você quiser alterar esses parâmetros depois para fazer análise, você pode alterar. Mas entenda que isso foi definido aí, essas bordas foi definido na literatura da seguinte forma. Beleza, então dado que eu tenho o desvio padrão e dado que eu tenho minha média, né, de 20 períodos e com um fator aqui de 2, a gente pode calcular nossas borda superior e borda inferior, né? Ou banda superior, banda inferior, enfim, chame como você quiser. Mas entenda que a gente pode fazer da seguinte forma. Se você pegar a média móvel dos seus dados, somar o desvio padrão dos seus dados, vezes esse fator de desvio padrão, você vai ter uma borda superior. Então eu tenho um desvio padrão, porque a gente analisa o desvio padrão, porque a banda de Bollinger, ele vai lhe dar uma ideia também em relação à volatilidade do mercado. Quanto mais o mercado está volátil, mais esse desvio padrão cresce. Então minha borda também vai crescer. Se o mercado não tiver muito volátil, essas bordas vão estar menor. Então a gente consegue analisar um mercado que esteja em tendência de alta, volátil, ou em tendência de baixa, volátil, porque a gente consegue analisar na nossa borda o desvio padrão. E a gente usa esse fator de 2. Então se eu pego uma média, pegar o desvio padrão, somo na minha média e multiplico pelo esse fator de desvio padrão, eu tenho uma borda superior ali nos meus dados. Se eu pegar a média, tiro do desvio padrão e multiplico por esse fator, eu tenho uma borda embaixo aqui. Então essa borda ele depende do desvio padrão. Então essa borda ela pode ser larga, tem um momento, e ela pode ser mais curtinha em outro determinado momento. E assim a gente consegue criar banda superior, banda inferior. Então entenda que essa função ela vai receber um data frame, um período e um fator de desvio padrão, e ela vai me retornar um mesmo data frame com STD, a média, né, a média móvel de 20 dias. Se você quiser colocar até aqui 20, você pode colocar, não vou colocar aqui. E a gente tem as bandas superior e as bandas inferior. Então se eu passar nessa função meu data frame, no caso aqui eu não rodei aqui em cima, né, pessoal? Eu rodei aqui a função, agora eu rodei a banda de Bollinger. E se eu abrir aqui, a gente tem, ó, banda superior, banda inferior. Nixon, essas bandas estão nulo aqui. É porque como eu faço a média móvel de 20, o dado, ele só vai ter dados a partir do 20, né? Então se eu botar aqui, ó, no caso eu vou dar um iLock, ó. Então aqui, se eu analisar aqui, ó, as bandas superiores é 30, a média é 28, aí eu tenho um preço atual, foi 27.
Então o valor está abaixo da média, eu tenho uma banda inferior, que é isso aqui. Então eu posso fazer algumas análises. Se esse preço bater isso aqui, eu posso vender. Se esse preço bater isso aqui, eu posso comprar. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer isso. Estou dizendo que isso é um grande indicador. É um indicador que vem sendo utilizado aí ao longo do tempo. Um indicador que funciona, embora seja criado no passado, mas é um indicador que funciona aí, muitas vezes quando você quer operar. E se você não está assim, tem tanta segurança em relação a investir em um determinado ativo, você pode utilizar esse indicador aí também para auxiliar esse processo de tomar a decisão. Então, pessoal, você aprendeu aqui a criar as bandas de Bollinger, agora vamos aprender a criar um gráfico, né? A gente precisa visualizar essas questões relacionadas a gráfico. Para criar o gráfico aqui, né? Eu vou ensinar logo a vocês a criar o gráfico. Que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma função chamada plotlines e essa função vai receber colunas, certo? O que seriam essas colunas? Seria minhas linhas e o tipo que eu quero. Porque aqui no Plotly, que a gente está usando o Plotly aqui nesse gráfico, a gente normalmente cria uma figura dessa forma. Eu crio uma determinada figura, chamando GoFigure, e eu vou adicionando elementos nessa figura, né, em camadas. O que é que eu vou fazer? Eu vou varrer essas colunas aqui, e para cada coluna que eu estiver varrendo, eu vou criar um determinado gráfico. Então, por exemplo, eu vou passar um dicionário, ó, preço ajustado, eu quero uma linha. Banda superior, eu quero uma linha. Banda inferior, eu quero uma linha. Aí eu consigo passar essas colunas. Nixon, por que você está fazendo assim? Você poderia fazer direto? Poderia, mas eu estou fazendo a função, caso você queira plotar depois com essa mesma função no futuro, alguma linha, alguma coluna, algum dado, você pode usar essa função para plotar também linhas, né, usando o Plotly. Eu vou passar a coluna no meu data frame e vou passar lines. Se você quiser o marcador, você pode fazer markets. Pode fazer assim que ele imprime, bota também um pontinho, certo? No caso eu quero só lines aqui, então vou mostrar a vocês como a gente poderia criar. Então essa função, a gente vai varrer cada coluna, vai pegar o índice dessa coluna que é o datetime, né? Vai colocar no eixo X, no eixo Y vai ser a própria coluna, ou seja, o DF aqui, né? Da coluna que eu estou colocando. E a gente vai colocar um mod. Qual é o mod? É esse dado aqui, que a gente está passando no dicionário. E o nome é a própria coluna, né? O nome dessa coluna aqui. Então é assim que eu estou fazendo o meu gráfico aqui. E ele vai iterar no loop e vai retornar uma figura, né? Então, executei minha figura. Se eu executar aqui, pessoal, você vai ter, ó, as bandas de Bollinger aqui. Vamos analisar com isso aqui com calma, né? Pra gente ver se a gente tira alguns insights relacionados a essas questões. Mas a gente poderia fazer a seguinte questão, ó. Aqui, pessoal, foi a questão do Covid. Você percebe que a borda aqui é muito grande, né? Ó? A gente tem essa borda superior que subiu e ela caiu. E aqui, o preço ajustado seria o preço real aqui dos meus dados, né? Eu não passei aqui a média dos meus dados, mas eu poderia estar passando a média, tá? Para passar a média é só botar aqui min, né? A média lá que eu calculei e passar lines aqui. Mas no caso aqui eu quero só o preço de fechamento mesmo. Então o que é que eu vou verificar? Se eu for analisar meu gráfico aqui depois de abril, né? A ação começou a subir, ó. Perceba, pessoal, que existe um certo padrão, ó. Quando a ação bateu a banda aqui na banda superior de Bollinger, ela caiu, ó. Então, se ela bateu aqui na banda e começou a cair, se eu tivesse vendido, eu tinha ganhado uma certa rentabilidade aqui, que eu deixaria de perder, entendeu? Eu deixaria de perder aqui essa rentabilidade. Analisando aqui novamente, ó, subiu novamente, desceu, aí o mercado foi lá, subiu, bateu novamente na borda, pessoal, ó. Aí quando bateu, se eu tivesse vendido aqui na borda superior, eu teria deixado de perder essa rentabilidade aqui, ó. Então, essas bandas ela podem indicar uma forte entrada e uma forte saída. Se você for perceber, ó, toda vida que às vezes a ação bate nessa borda aqui, se ela tiver em tendência de alta, ela cai, né? Ela cai aqui. E a mesma coisa poderia acontecer para venda, certo? Digamos que eu vou acessar aqui essa parte do gráfico, ó. Aqui bateu aqui, aí vamos lá, comprei, né? Comprei, a ação subiu, beleza. Continuei. Se a ação batesse aqui, eu poderia comprar de novo. Aí ela subiu. Mas a ação desceu, ó. Aí eu poderia comprar. Subiu. Não vendi, mas entenda que aqui eu poderia ter já um indicador de venda, né? Ó. E esse gráfico aqui, se você for perceber, ele se torna mais grosso aqui, ó. Mas por que ele se torna mais grosso? Porque eu considero o desvio padrão e eu considero a volatilidade do mercado. Então assim, pessoal, esse é um indicador muito utilizado. Você pode testar esses indicadores. Esses parâmetros que eu coloquei normalmente são os parâmetros que a gente vê na literatura.
Você pode testar outros parâmetros, pode definir sua estratégia usando essas bordas. Essas bordas podem, na sua estratégia, indicar uma forte entrada ou uma forte saída, né? Entenda que existe um determinado contexto, né? Se o mercado está em tendência de alta, né? Em tendência de alta, e esse mercado ele cai e bate na borda. E se ele começa uma tendência de alta, isso pode indicar uma forte entrada no mercado, beleza? É mais ou menos assim que a gente raciocina. Se esse mercado ele está em tendência de baixa e ele bateu na borda lá em cima, então quer dizer que ele subiu. Então a tendência, a probabilidade é que o mercado corrija. Aí eu posso vender o meu ativo para vender em alta. Então é isso que a gente quer, né, quando a gente está fazendo swing trade e day trade, né? A gente quer vender um determinado ativo na alta e comprar na baixa, né? E a gente vai pegando essa rentabilidade e vai tirando como lucro aí. Aqui, pessoal, eu fiz uma análise de indicadores que a gente pode trabalhar disso mais forte, né? Você pode fazer uma certa simulação, ó. Você pode criar um indicador no teu DF e toda vida que o preço de fechamento ele for maior do que o preço superior, eu quero indicar que eu vou vender. E o preço de compra ele for menor que a borda inferior, você pode indicar comprar. Aí você poderia analisar esses dados aqui, ó. Indicador. Quando é que ele está mandando eu comprar? Quando é que ele está mandando eu vender? Aí você pode pegar um período de tempo, usando esses indicadores que eu criei aqui para você, né? Aqui eu faço só uma filtragem, ó. Você percebe, eu faço uma filtragem, pego o índice e eu aloco no índice o meu indicador. Então, se o preço de fechamento ele é maior do que a banda superior, ou seja, ele passou da banda superior, isso pode indicar uma venda. Aí, se esse preço ajustado ele for menor do que a banda inferior, ou seja, a banda de baixo, então ele pode indicar uma compra. Então eu fiz basicamente isso aqui para vocês. Para que eu estou fazendo isso? Você pode fazer uma simulação. Como assim, Nixon? Toda vida você pode analisar agora os dados. Se eu comprasse aqui, o próximo dado fosse uma venda, eu ganharia quanto? Eu perderia quanto? Aí você pode fazer uma análise aqui para os próximos 3, 4 meses, né? Faz uma simulação, né? Usa as bandas, muda os parâmetros. Você pode fazer uma simulação e definir uma estratégia para você, né? Se você pegar uma ação mais volátil, as bandas vão ser mais largas. Se você pegar uma ação menos volátil, as bandas vão ser mais curtas. O que é que isso significa? Ações mais voláteis, você pode ter um risco maior, né? Ou seja, você pode ganhar mais, mas você pode também perder mais. Ação menos volátil, ele tem um risco menor. Você pode perder menos e também você ganha menos. Então, assim, recomendo você fazer simulações. Você pode usar essas simulações para tomar decisões no mercado, né? Usa as bordas, mas eu não tenho confiança nas bordas. Aí você pode fazer, pegar esses indicadores aqui de compra e venda e fazer algumas simulações, né? Aqui a ideia, pessoal, é apenas mostrar essas bandas de Bollinger, né? Algumas conclusões que eu vou deixar aqui para você use as bandas de Bollinger como indicador no apoio ao preço. Se você pensa em comprar um ativo, fez uma análise fundamentalista, algo do tipo, ou então se você faz análise técnica, você pode utilizar, né? Às vezes, quando você percebe que muitas vezes quando toca aqui a borda, existe uma forte tendência de queda. Às vezes não, mas você tem que entender que no mercado você vai ganhar e você vai perder, muitas vezes. Mas alguns indicadores são muito interessantes para você utilizar. Não existe o melhor indicador, é isso que eu já digo de antemão. Esse indicador aí pode indicar uma forte tendência, mas a ideia é que você ganhe mais do que você perda no mercado financeiro, né? E faça testes, simulações, né? Se você gosta de investir em uma determinada ação, pega essa ação, você pode usar esse meu notebook aqui, pode fazer algumas análises aqui dessas bandas de Bollinger. Se eu comprar essa ação, se eu vender essa ação, quanto eu teria, né? Se eu começar a fazer isso nesse mês, você faz algumas simulações com Python, né? É legal, interessante. E aí? Outras conclusões, né? Você tem que entender se o preço passar da banda superior, pode ser um sinal forte da compra, e se o preço passar da banda inferior, pode ser um sinal forte de venda. Então a gente tem essas questões relacionadas às conclusões. Então, pessoal, vou deixar aí esse notebook aí para vocês, caso você queira calcular essas bandas de Bollinger aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, né, deixa ter o gostei aí. Eu vou trazer outras métricas para a gente estar estudando essa parte de análise técnica, né? Muita gente pede algumas aulas práticas de análise técnica, né? Deixa ter o apoio aí no vídeo, né? Vou estar gravando aí mais vídeos relacionados à análise técnica, né? Se você tiver sugestões de conteúdo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar analisando as sugestões aí de vocês. Esse vídeo se encerra por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, valeu, tamo junto e é só o começo.